Oi, meu nome é Padre Mike Schmitz e você está ouvindo o podcast A Bíblia em um Ano, onde encontramos a voz de Deus e vivemos a vida através das Escrituras. O podcast original, The Bible in Air, foi produzido pela Ascension e essa é a versão brasileira, traduzida pelo Heitor e dublada pelo Leandro. Usando a linha do tempo da Bíblia Grande Aventura, vamos ler de Gênesis até Apocalipse, descobrindo como se desenrola a história da salvação, como nos encaixamos nessa história hoje. É o dia 191 e como eu tinha dito ontem, e em outros dias também, hoje vamos terminar 2 Reis e 2 Crônicas. Vamos ler 2 Reis capítulo 25 e 2 Crônicas capítulo 36. Também vamos ler os versículos 1 a 6 do capítulo 9 de Provérbios. Hoje vai ser curtinha essa parte do livro de Provérbios. Como sempre, a Bíblia que eu uso todos os dias é a Bíblia da Grande Aventura, da Ascension em inglês. Você pode acompanhar usando qualquer Bíblia que você preferir, porém recomendamos a Bíblia do Peregrino. Se você quiser saber quais vão ser os próximos capítulos ou marcar o quanto você já leu, é só baixar o nosso plano de leitura de graça no link na descrição do vídeo. E você pode se inscrever no canal e ativar o sininho se você quiser. Como eu disse, notaram que eu não estou mais insistindo tanto nessa parte de se inscrever? Só apontando esse fato. É o dia 191, vamos ler 2 Reis capítulo 25, 2 Crônicas capítulo 36 e o capítulo 9 de Provérbios, dos versículos 1 ao 6. 2 Reis capítulo 25. Queda de Jerusalém. Mas no 9º ano de seu reinado, no 10º dia do 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém com todo o seu exército, acampou diante dela, construindo torres de assédio ao redor. A cidade ficou sitiada até o 11º ano do reinado de Sedecias, no 9º dia do 4º mês. A fome apertou na cidade e não havia pão para a população. Abriu-se uma brecha na cidade e os soldados fugiram de noite, pela porta entre as duas muralhas, junto aos jardins reais, enquanto os caldeus rodeavam a cidade e tomavam o caminho da estepe. O exército caldeu perseguiu o rei. Eles o alcançaram na estepe de Jericó, enquanto suas tropas se dispersavam, abandonando-o. Prenderam o rei e o levaram ao rei da Babilônia, que estava em Ribla, e pronunciou a sentença contra ele. Fez executar os filhos de Sedecias em sua presença. Cegou Sedecias, pôs-lhe correntes de bronze e o levou à Babilônia. No 1º dia do 5º mês, que corresponde ao 19º ano do reinado de Nabucodonosor em Babilônia, chegou em Jerusalém Nabuzardã, chefe da guarda, funcionário do rei da Babilônia. Incendiou o templo, o palácio real e as casas de Jerusalém, pondo fogo em todos os palácios. O exército caldeu, sob as ordens do chefe da guarda, derrubou as muralhas que rodeavam Jerusalém. Nabuzardã, chefe da guarda, levou cativo o resto do povo que havia ficado na cidade, os que haviam passado ao rei da Babilônia e o resto da população pobre. Deixou alguns da classe baixa como vinhateiros e agricultores. Os caldeus quebraram as colunas de bronze, os pedestais e o reservatório de bronze que havia no templo, para levar o bronze à Babilônia. Levaram também as panelas, pás, facas, bandejas e todos os utensílios de bronze que serviam para o culto. O chefe da guarda pegou os braseiros e os aspersórios e tudo o que havia em 2 partes de ouro e de prata, e as 2 colunas, o reservatório e os pedestais que Salomão fizera para o templo. Impossível calcular quanto pesava o bronze desses objetos. Cada coluna media 9 metros e era rematada por um capitel de bronze de 1,5 metro de altura, adornado com trançados e romãs ao redor, tudo de bronze. O chefe da guarda prendeu o sumo sacerdote Saraías, o vigário Sofonias e os 3 porteiros. Prendeu na cidade um dignatário-chefe do exército e 5 homens do serviço pessoal do rei que se encontravam na cidade, o secretário do general-em-chefe, que fizera a mobilização dos latifundiários, e 60 cidadãos que se encontravam na cidade. Nabuzardã, chefe da guarda, os prendeu e os levou ao rei da Babilônia, em Ribla. O rei da Babilônia os fez executar em Ribla, província de Emate. Assim, Judá foi para o desterro. Godolias. Nabucodonosor, rei da Babilônia, nomeou Godolias, filho de Aicã, filho de Safã, governador dos que ficavam no território de Judá, o povo que ele deixava. Quando os capitães e seus homens ouviram que o rei da Babilônia havia nomeado Godolias governador, foram a Masfa para visitá-lo. Ismael, filho de Natanias, Joanã, filho de Caréa, Saraías, filho de Netofatita, Taneumete e Gesonias, de Maaca, todos eles com seus homens. Godolias jurou-lhes: Não temais em submeter-vos aos caldeus. Estabelecei-vos no país,
Obedecei ao rei da Babilônia, e tudo irá bem para vós. No 7º mês, porém, Ismael, filho de Natanias, filho de Elisama, de sangue real, chegou com 10 homens e assassinou Godolias, os judaítas e caldeus do seu séquito em Masfa. Todo o povo, pequenos e grandes, com os capitães, partiram em fuga para o Egito, com medo dos caldeus. Anistia. No 37º ano do desterro de Jeconias de Judá, no 24º dia do 12º mês, Evil-Merodach, rei da Babilônia, no ano de sua subida ao trono, concedeu anistia a Jeconias de Judá e o tirou da prisão. Prometeu-lhe seu favor e pôs seu trono mais alto que os dos outros reis que havia com ele na Babilônia. Mudou-lhe a roupa de prisioneiro e, enquanto viveu, o fez comer à sua mesa. E, enquanto viveu, era-lhe dada uma pensão diária por parte do rei. Segundo Crônicas, capítulo 36. Joacás de Judá, em 609. O povo pegou Joacás, filho de Josias, e o nomeou rei sucessor em Jerusalém. Joacás tinha 23 anos quando subiu ao trono e reinou 3 meses em Jerusalém. O rei do Egito o destronou, impôs ao país um tributo de 100 talentos de prata e 1 talento de ouro, e nomeou rei de Judá e Jerusalém seu irmão Eliaquim, mudando-lhe o nome para Joaquim. Necal levou seu irmão Joacás para o Egito. Joaquim de Judá, de 609 a 598. Joaquim tinha 25 anos quando subiu ao trono e reinou 11 anos em Jerusalém. Fez o que o Senhor seu Deus reprova. Nabucodonosor, de Babilônia, subiu contra ele e o conduziu para a Babilônia amarrado com correntes de bronze. Levou também alguns objetos do templo e os colocou em seu palácio de Babilônia. Para mais dados sobre Joaquim, as iniquidades que cometeu e tudo o que lhe aconteceu, veja-se o livro dos reis de Israel e Judá. Seu filho Jeconias reinou em seu lugar. Jeconias de Judá, de 598 a 597. Jeconias tinha 8 anos quando subiu ao trono e reinou 3 meses e 10 dias em Jerusalém. Fez o que o Senhor reprova. No início do ano, o rei Nabucodonosor mandou prendê-lo e o levaram à Babilônia, junto com os objetos de valor do templo. Nomeou seu irmão Sedecias, rei de Judá e Jerusalém. Sedecias de Judá, de 597 a 587. Sedecias tinha 21 anos quando subiu ao trono e reinou 11 anos em Jerusalém. Fez o que o Senhor seu Deus reprova. Não se humilhou diante do profeta Jeremias, que lhe falava em nome de Deus. Além disso, revoltou-se contra o rei Nabucodonosor, que solenemente o fizera jurar fidelidade. Tornou-se teimoso e negou-se por completo a converter-se ao Senhor, Deus de Israel. Também as autoridades de Judá, os sacerdotes e o povo agiram iniquamente, imitando as abominações dos pagãos e profanando o templo que o Senhor havia consagrado em Jerusalém. O Senhor, Deus de seus pais, enviava-lhes continuamente mensageiros, pois sentia compaixão de seu povo e de sua morada. Mas eles caçoavam dos mensageiros de Deus, riam de suas palavras e zombavam dos profetas, até que a ira do Senhor se acendeu sem remédio contra seu povo. Então enviou contra eles o rei dos caldeus, que matou seus filhos em seu santuário. Entregou todos em suas mãos, sem poupar adolescente, moça, velho ou homem de cabelos brancos. Levou para a Babilônia todos os objetos do templo, grandes e pequenos, os tesouros do templo, os do rei e os dos magnatas. Incendiaram o templo, derrubaram a muralha de Jerusalém, incendiaram todos os seus palácios e destruíram todos os objetos de valor. Levou desterrados para a Babilônia os sobreviventes da matança, e foram escravos seus e de seus descendentes até o triunfo do rei persa. Assim se cumpriu o que o Senhor anunciou por meio de Jeremias, e a terra desfrutou de seu descanso sabático, todo o tempo em que esteve desolada, até se cumprir 70 anos. No 1º ano de Ciro, rei da Pérsia, para cumprir o que havia anunciado por meio de Jeremias, o Senhor moveu Ciro, rei da Pérsia, para que promulgasse oralmente e por escrito em todo o seu reino. Ciro, rei da Pérsia, decreta: O Senhor, Deus do céu, entregou-me todos os reinos da terra e me encarregou de lhe construir um templo em Jerusalém de Judá.
Todos os que são desse povo e vivem entre nós podem voltar, e o Senhor seu Deus esteja com eles. O livro de Provérbios, capítulo 9, versículos de 1 a 6. Banquete da sensatez. A sensatez edificou sua casa, lavrou 7 colunas, matou as reses, misturou o vinho e pôs à mesa. Enviou suas criadas para anunciar nos pontos que dominam a cidade. Quem for inexperiente, venha aqui. Quero falar a quem carece de juízo. Vinde comer meus manjares e beber o vinho que misturei. Deixai a inexperiência e vivereis. Segui diretos o caminho da prudência. Pai Santíssimo, nós te louvamos, e ao chegarmos à conclusão dessa parte da história, sabemos que, Senhor Deus, quando tudo parece perdido, em nossas vidas também, quando estamos passando por situações em que tudo parece dar errado, em meio à morte, ao sofrimento, à destruição, mesmo em meio a tudo isso, continuamos a caminhar. Senhor Deus, Tu nos deste o poder de continuar a agir, de continuar seguindo em frente, de clamar a Ti com nossos corações partidos, de clamar a Ti em meio às batalhas que enfrentamos em nossas vidas, em meio ao sofrimento e à escuridão. Tu nos dás o poder de continuar. Nos ajude, Senhor Deus, nos ajude a continuar com esperança, sabendo que a escuridão não é escura para Ti. E o fim não é o fim para Ti, nem mesmo a sepultura é o fim para Ti. Porque sabemos que Tu venceste o pecado, Tu venceste o sofrimento, venceste a morte, pela cruz e ressurreição. E assim, Senhor Deus, como Tu trarás ressurreição ao povo de Israel, mesmo que leve muito tempo, traz ressurreição às nossas vidas, traz cura às nossas vidas, nos restaura ao nosso lar, nos restaura ao Teu coração. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beleza. Nossa, tá, então chegamos, né? Chegamos aos últimos capítulos do livro dos Reis e de Crônicas. Segundo Reis, capítulo 25 e segundo Crônicas, capítulo 36, e vemos que esse é um momento chave, né? Tivemos vários momentos chave que vimos ao longo dessa jornada pela Bíblia. Já vimos vários momentos assim nesses últimos 190 dias do podcast A Bíblia em um Ano. Tipo quando eles foram escravizados no Egito, mas também quando eles foram libertados dessa escravidão, pela mão do próprio Senhor Deus, com todos os milagres que ele fez contra os egípcios e o faraó, para libertá-los da escravidão, né? Quando Deus os conduziu pelo deserto, os conduziu à terra prometida, com Moisés, depois com Josué. Quando ele levantou juízes bons e alguns juízes maus, né? Quando Deus abençoou e ungiu Samuel para ungir o primeiro rei, Saul, e depois ungir Davi. Vimos todas essas maneiras pelas quais Deus continua a chamar o seu povo a si mesmo e a dar-lhes esta terra abençoada. E agora, no final desses 2 livros, segundo Reis e segundo Crônicas, eles estão deixando essa terra e sendo levados para a Babilônia. E algumas coisas para se ter em mente é que o reino do norte, as 10 tribos do norte, acabaram. Elas se foram para sempre. Elas só vão ser restauradas lá na frente, quando Cristo estabelecer sua igreja. Mas as 2 tribos do sul, Judá e Benjamim, elas ainda existem, mas foram exiladas. Eu queria destacar algumas coisas aqui, só para não passar em branco. Vimos o rei Sedecias, e o que aconteceu é que o exército dos caldeus o captura e o leva até o rei da Babilônia. E eles matam os filhos de Sedecias na frente dele. E depois o cegam. Então a última coisa que ele viu na vida foi a morte dos seus próprios filhos. E isso é horrível. É extremamente horrível. Porém, é o cumprimento de uma das profecias de Ezequias. Vamos ler Ezequias daqui a alguns dias, mas ele fala disso no capítulo 12 do livro de Ezequias. Diz lá: Mas eu estenderei minha rede sobre ele e o caçarei em minha armadilha. Eu o levarei para a Babilônia, país dos caldeus, onde morrerá sem poder vê-la. É isso que acontece, né? A última coisa que ele viu foram seus filhos sendo mortos diante dos seus olhos. E, o rei Nabucodonosor o acorrentou e o levou para a Babilônia. Assim como Ezequiel tinha dito: Eu o levarei para a Babilônia, país dos caldeus, onde morrerá sem poder vê-la. E ele vai morrer lá. Eu também queria destacar que tem 2 pessoas importantes que ficaram em Judá. Uma é Godolias, que se tornou governador, tipo um governador de Judá, e a outra é Jeremias. E vamos descobrir que Jeremias fica lá, quando lermos o livro dele, mais especificamente quando lermos o capítulo 39, que é onde ele diz isso, que ele diz que ele vai ficar com o povo de Israel em Judá. Ele diz que vai ficar com o povo escolhido, vai ficar com eles em meio aos pobres de Judá. E mesmo com tudo isso,
Segundo Crônicas termina falando de esperança. Lembra que é um dos últimos livros escritos do Antigo Testamento, e ele diz que sim, o povo de Judá está sendo levado para o exílio. Sim, eles serão servos do rei da Babilônia e de seus filhos até o reino da Pérsia se estabelecer. Diz lá no versículo 21, assim se cumpriu o que o Senhor anunciou por meio de Jeremias, e a terra desfrutou de seu descanso sabático, todo o tempo em que esteve desolada, até se cumprir 70 anos. Jeremias diz que a terra se recuperaria aos anos que eles não respeitaram o sábado, o sabá, né? Tipo, vocês não estão... Lembra de Amós? Acho que era ele que falava disso também, né? Que ele dizia, vocês ficam contando as horas para os dias de festa acabarem só para poderem voltar ao trabalho. Ficam contando as horas para o sábado acabar para vocês poderem voltar para suas coisas. Então, o cronista nos dá essa interpretação espiritual de que o Senhor está recuperando os sábados que vocês não estavam dispostos a dar a Deus, aqueles dias de descanso e de adoração que vocês não queriam oferecer a Deus. Portanto, vocês serão exilados para que a terra possa descansar, vocês vão ficar longe para que a terra possa recuperar esses sábados perdidos. Porém, isso não vai durar para sempre. E essa é a boa notícia. É a esperança de que chegará o dia em que o Senhor os trará de volta. E esses são os últimos versículos do capítulo 36 de Crônicas, que um dia vai vir um rei da Pérsia, o rei Ciro, né? E ele decretará, o Senhor Deus do céu entregou-me todos os reinos da terra e me encarregou de lhe construir um templo em Jerusalém de Judá. Todos os que são desse povo e vivem entre nós podem voltar. E o Senhor seu Deus esteja com eles. E esse discurso tão forte de Ciro, que cumpre o que foi profetizado por Isaías. Tipo, Isaías, vamos ver que Isaías fala sobre Ciro. Ele fala sobre ele muito antes dele sequer nascer. Ele tinha dito, haverá um rei, o rei Ciro, que enviará o povo de volta a Jerusalém. Ele os enviará de volta para reconstruir um templo e reconstruir a cidade de Jerusalém. E aqui, no segundo livro de Crônicas, capítulo 36, ele diz, todos os que são desse povo e vivem entre nós podem voltar. E o Senhor seu Deus esteja com eles. Amanhã vamos começar nossa caminhada com os profetas, e os profetas têm muita coisa a dizer ao povo de Israel, muita coisa a dizer ao povo judeu, assim como tem muita coisa a dizer para nós hoje. E é isso que vamos fazer nos próximos dias, vamos viajar com os profetas. Se você quiser saber quais os livros vamos ler em quais dias, né, a sequência, você pode baixar o nosso plano de leitura aqui na descrição do vídeo, tem um link lá. Aí assim você já vai saber o que vem pela frente. Amanhã vamos começar não só Isaías, mas também o livro de Tobias. E caso você nunca tenha lido o livro de Tobias, ele é um livro bem interessante. Eu gosto bastante. Mais pra frente vamos ver o profeta Joel, depois Naum, Abacuque, Sofonias, Baruque, todos esses profetas. E alguns dos principais também, como Ezequiel. Mas amanhã vamos começar com Isaías e Tobias. E também vamos continuar com os provérbios. Nossa, pessoal. Vamos continuar porque a história não acabou. Na verdade, estamos meio que voltando para ver o que Deus estava dizendo durante todo esse tempo. Como Deus estava chamando a atenção do seu povo para ganhar de volta os seus corações enquanto eles se afastavam. A partir de amanhã, vamos ouvir o que ele disse através dos profetas. Mal posso esperar. Vamos continuar rezando? Rezem por mim, eu estou rezando por vocês. Por favor, rezem uns pelos outros. Você não está sozinho. Nunca se esqueça disso. Meu nome é Padre Mike, mal posso esperar para te ver amanhã. Deus abençoe.